o Senhor derrama sobre nós infinitas bênçãos sobre as nossas vidas. Gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do primeiro versículo, alguns versículos para a nossa meditação. Enquanto você procura aí, acredito que já está na tela, mas louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, da pastor nós estamos uma vez mais aqui. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu ministério, seu pastoreio. Deus derrame a unção sobre a sua vida, conceda saúde, conceda graça, que não falte o azeite sobre a sua cabeça, continue dando sabedoria, discernimento em tudo aquilo que o Senhor colocar a sua mão, seja próspero em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado pela confiança. Bom, o Giovanni também, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida, da mesma forma, seja abençoado tu e a tua casa. Cada um dos irmãos, gratidão a Deus pela recepção, sempre confortável estar aqui, sempre em casa, sempre uma alegria quando a gente sente-se assim, porque a gente sabe que a gente é acolhido por aquilo que a gente carrega, que é a graça e a presença de Deus. Comigo também me acompanha, minha casa, minha família, minha esposa, meu filho Arthur, esse moço lindo, né? Solteiro, graças a Deus por isso, jovem, a presença do Senhor, pregador da palavra de Deus, cheio da presença de Deus. Gratidão a Deus pela minha família que estamos aqui. Atos capítulo 20, primeiro versículo, vamos ler até o versículo de número 8, que diz: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. Havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar pela Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópata, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, o segundo, e Gaio de Derbe, Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, os esperaram em Troade. E depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Versículo 8. E por último, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, nós estamos de um texto bastante interessante da palavra do Senhor, principalmente nesse que nós frisamos no versículo 8, aonde que retrata uma cena ou um cenário bastante interessante, naquilo que às vezes é um pouco comum daquilo que nós ouvimos, ou daquilo que nós temos de comum entre o nosso meio em relação à igreja, em relação ao templo do Senhor, aonde que se retrata um cenário aonde que haja ou há muitas luzes. Isso é um pouco integrante à nossa alma, ao nosso espírito, porque sempre há uma certa divergência, até mesmo uma certa discussão, daqueles ambientes onde tem muitas luzes, denota onde Deus está. E para alguns dizer que aonde não há muitas luzes, quer dizer que o Senhor não está. O que importa para nós hoje é onde que há a presença de Deus, aonde há a presença do Espírito Santo. De fato, é ali que nós seremos alimentados, e é ali que seremos alicerçados e fundamentados naquilo que transmite aos nossos corações, que é a palavra do Senhor.
Porém, quando nós olhamos para este texto do capítulo 20, nós percebemos que o apóstolo Paulo, em viagem, ele tinha no seu coração, ele tinha como um propósito, o objetivo de visitar diversas igrejas. E seu propósito principal dentro dessas viagens, seu propósito inicial dentro dessas peregrinações, era trazer uma mensagem de ânimo, era trazer uma mensagem de fortalecimento, era trazer uma mensagem para que os crentes por onde ele passasse fossem fortalecidos perante os ensinos, a doutrina, a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo para eles. Então este era o propósito principal do apóstolo Paulo: fortalecer os cristãos para que eles se mantivessem firmes no Senhor e testemunharem de Cristo com bastante eficiência. É interessante, quando nós lemos este contexto, percebemos a preocupação do apóstolo em trazer palavras de reflexão ao coração de toda a igreja, em trazer palavras de encorajamento para aquelas pessoas, em trazer palavras de doutrina para aquelas pessoas, talvez em algum momento também corrigindo algumas doutrinas que ele já tinha impostas sobre a igreja, talvez também colocando sobre eles aquilo que ele já tinha plantado no coração. Às vezes se levantavam alguns hereges tentando tirar o foco das pessoas, trazendo uma certa uma ênfase naquilo que era no passado em relação à lei. Paulo sempre retornava para poder fazer com que eles entendessem qual era de fato aquilo que eles precisavam crer, que era em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e encorajá-los a continuar confiando na única promessa que nos resta se cumprir, que é a descida do Senhor Jesus para buscar a igreja de Cristo. Paulo tinha isso no seu coração, esse era o seu objetivo, esse era o seu fundamento: trazer palavras de encorajamento para a igreja, para que eles continuassem a sua trajetória, para que eles não desanimassem na fé, para que eles continuassem com essa convicção no seu coração de continuar seguindo a Cristo e servindo ao Senhor naquilo que o Senhor tinha chamado e determinado no seu coração. Paulo também tinha como propósito de terminar de levantar uma oferta aos cristãos necessitados de Jerusalém. O primeiro objetivo, e talvez o principal objetivo, é trazer uma palavra de conforto, uma palavra de instrução, uma palavra de encorajamento, uma palavra que eles pudessem se alicerçar e continuar a sua carreira da fé, da qual Cristo tinha já determinado sobre a vida deles. O seu segundo propósito era levantar uma oferta. Porém, quando Paulo está viajando, quando ele está caminhando em rumo a essa trajetória, essa viagem missionária, ele vai deparar então com um confronto, um conflito. Ele foi obrigado a mudar de planos, dessa vez por causa de uma conspiração dos judeus, que tinha como objetivo de matá-la no mar. Em vez de navegar para Corinto, ele viaja por terra, passando pela Caia, pela Macedônia, e tomando navio de Filipos até chegar em Troade, onde a sua equipe já estava ali esperando. Quando Paulo está deparando com essa situação, ele percebe que alguns judeus, de fato, estavam tramando alguma coisa para poder matá-lo quando ele estava em viagem. Talvez quando ele entrasse naquele navio, talvez quando ele entrasse para começar a sua viagem, algum podia chegar e matar Paulo. Então, ele ficando sabendo disso, ele muda a sua trajetória, ele muda os seus planos, ele não navega mais por navio, ele volta pela Macedônia, ele vai parar então na cidade de Troa, onde ali ele fica por 7 dias, e aonde que a gente vai começar a falar em relação ao culto de Troade. Mas antes de chegar a falar sobre este assunto, perceba que quando Paulo está navegando, Paulo percebe essa conspiração, ele muda a sua trajetória. Porém, a gente entende que de fato algumas coisas podem acontecer no meio da nossa jornada cristã, algumas coisas podem acontecer no meio da nossa vida espiritual. Às vezes nós temos certos propósitos, nós temos certos planos perante o Senhor, a gente até apresenta planos para o Senhor, a gente alinha, a gente esquadrinha algumas coisas para o Senhor. Senhor, nós planejamos que seja assim, eu tenho um projeto assim, o meu propósito é assim, então eu preciso que o Senhor entre neste propósito e faça com que este propósito seja
seja executado perante as minhas mãos. Porém, nós bem sabemos, como crentes e velhos na fé, que não é bem assim que funciona. Às vezes nós projetamos, às vezes nós temos plano, às vezes nós colocamos no papel, assinamos embaixo, determinamos tempo e horário, lugar e até mesmo estações para que esses planos sejam cumpridos perante as nossas mãos. Mas nós sabemos que não é os nossos planos que vêm prevalecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre que nós projetamos alguma coisa, sempre que os nossos planos parecem ser bons, o Senhor sempre tem algo maior e melhor para fazer em nós e sobre as nossas vidas. Parece que quando nós olhamos para este contexto, percebemos que Paulo tinha um objetivo de ir para um jeito, para um lugar, mas o Senhor parece que colocou uma vírgula e diz assim: não é ainda o meu plano você viajar por esse lado. Então há de fato uma permissão, uma conspiração dos judeus, e ele muda de trajetória. Isso recai muito a vida do pregador, do missionário, daquele que leva a preciosa semente. Às vezes nós temos alguma circunstância no meio do caminho que pode atrasar a nossa chegada com a mensagem. Às vezes acontece alguma coisa no meio da nossa jornada, da nossa vida com Cristo, que pode até mesmo atrasar a mensagem chegar até pessoas e até lugares. Mas uma coisa é certa: a mensagem pode até atrasar, talvez não chegue amanhã, talvez não chegue a semana que vem, talvez não vai chegar mês que vem, mas uma coisa é certa: a mensagem sempre vai chegar. Talvez nesse caminho, talvez nessa quebra de planos, essa quebra de propósito da viagem, talvez é o Senhor moldando ou estruturando um pouco mais a mensagem, dizendo assim: talvez aqui era o seu propósito, talvez aqui era o seu plano, mas durante essa jornada e essa peregrinação eu preparo um pouco mais a mensagem, eu preparo um pouco mais o pregador, eu preparo um pouco mais o mensageiro. Talvez a conspiração de judeus, pode ter conspiração até do capeta que for, mas uma coisa é certa: enquanto há conspiração lá, o Senhor cuida do mensageiro aqui. Enquanto há conspiração lá, o Senhor cuida do mensageiro aqui. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o mensageiro, não tem a ver se ele é frágil, se ele é frágil, se ele é fraco, tem a ver com aquilo que ele carrega dentro de si. O Senhor está dizendo: você pode até ser ferido no meio do caminho, a tua integridade física pode até ser comprometida, mas a essência do evangelho que há sobre a sua vida não será comprometida. Por quê? Aquilo que o Senhor colocou dentro de ti não veio do teu coração e da tua vontade, veio direto do trono de Deus. Então no meio do caminho a gente até passa por dificuldades, provações de deserto, mas a mensagem chega a teu destino, porque foi o Senhor que nos enviou para que a mensagem fosse pregada. Parece que a gente fica um pouco preocupado com a circunstância que vem acontecendo, mas aquilo que há dentro do nosso coração ainda queima. A nossa carne está ferida, mas a essência queima. A nossa carne está machucada, mas ainda a gente queima dentro de nós o evangelho da graça. A gente vem mancando às vezes, a gente às vezes vem com o corpo doendo, dolorido, mas ainda há um Espírito dentro de nós, que são o Espírito Santo de Deus. A alma dói, o corpo machuca, a gente vem com dor, a gente vem com as lamúrias da vida, mas há uma graça que diz: vai a si mesmo, porque eu tenho uma mensagem para entregar, e eu não vou levantar outro, porque quem te escolheu fui eu. Então é você que vai ter que chegar e entregar a mensagem que precisa ser entregada. Não tem a ver com revelação, tem a ver com aquilo que está na palavra do Senhor. Se o compromisso recaiu sobre nós, é sobre a gente que é a gente que vai entregar. Se demora um tempo, não sei, não importa. O pouco importa é que a gente vai chegar e a gente vai entregar a mensagem que precisa ser entregada. Paulo tinha isso no seu coração. Por mais que estava enfrentando problemas, por mais que estava enfrentando dificuldades, conspiração dos judeus caindo sobre a vida dele, talvez bate um pouco de medo, de preocupação. Será que a mensagem vai chegar? É igual João, quando estava na ilha de Patmos, já não conseguia mais pregar,
porque estava preso, já não conseguia mais falar, porque já estava cansado, já estava velho, já não tinha mais força, impossível ele sair de lá. Ele estava preso pela palavra do Senhor. Quando ele pensou: Senhor, eu não tenho mais chance de fazer aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. A história vai dizer que colocaram até ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, ele saiu ileso daquele caldeirão. Disseram que ele ia morrer, não tinha mais jeito para ele, e ele dentro de si amargurado, porque não por estar preso, mas por não conseguir pregar o Evangelho de Cristo mais. Aí veio o Senhor descendo sobre a vida de João, na ilha de Patmos, dizendo assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Escreve aquilo que eu te digo. O que é, Jesus? Eu não posso sair daqui. Eu não sei como aquelas cartas saíam, mas aqui a gente tem 7 cartas escritas para a igreja da Ásia, dizendo quão grande é o nosso Deus, dizendo quão grande é o nosso Senhor, dizendo quão grande é o Jesus Cristo que servimos. E no final tem uma promessa de uma nova Jerusalém que nos aguarda, e uma promessa de Cristo descendo para buscar a noiva de Cristo. Então, quando a gente acha que está tudo acabado, quando a gente acha que não dá mais jeito, quando a gente acha que está tudo derrotado, que o inimigo venceu, é aí que o Senhor nos levanta dizendo: a bandeira do Evangelho continua de pé, a bandeira do Evangelho continua de pé. Você está vivo, então tem voz para pregar, então pregue aquilo que o Senhor já depositou no seu coração. É culto de missão, querido. Hoje é sobre palavra, não é sobre chave. Hoje é sobre evangelho, não é sobre carro, não é sobre bênção material. Hoje é sobre aquilo que o Senhor já colocou sobre o seu coração, que é: tu é testemunha de Cristo, como diz o capítulo 1, versículo 8. Semeis minhas testemunhas. Testemunha não precisa de teologia, testemunha não precisa de anel, testemunha não precisa de título, testemunha precisa de ter uma vida com Cristo. Alguém que entendeu que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que é que Jesus fez na sua vida? Ele derramou sangue por mim na cruz, me comprou, me lavou, me deu nome e me disse que eu serei perdoado pela graça. Então somos testemunha disso. Eu não sei você, mas eu sou a primeira testemunha de Cristo aqui. Eu não sei você, mas o Senhor já me chamou para ser a primeira testemunha de Cristo. O que é que Jesus fez? Não sei. O que importa é que Ele lavou a minha vida com sangue carmesim, me comprou. Não era para você estar aqui, mas o Senhor te trouxe. Lembra do tempo passado a tranqueira que você era? Andava no colo do saci, pulava para tudo quanto é tipo de lado, não tinha mais era, piorou a beira, não tinha nome, piorou casa e família, mas o Senhor foi lá, te resgatou, te trouxe para perto, entrou em você, diz assim: a partir de hoje tu é templo e eu faço morada em você. Então, se eu fosse você, se alegrava em ter esse privilégio de ser testemunha de Cristo. Nós somos testemunha do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Tinha conspiração? Tinha conspiração. Mas assim, como o próprio Jesus manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, de fazer a vontade do Pai. Paulo também decide isso, de pagar qualquer preço para poder completar a sua carreira com alegria. É aquilo que ele diz no versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ô gente, aquilo que eu recebi do Senhor não tem a ver com homem, tem a ver com Deus. Não tem a ver com a humanidade, tem a ver com o Senhor quem nos chamou. Você não está aqui porque alguém apontou alguma coisa para você e disse ameaçando você para você chegar aqui. Você só está aqui porque você foi chamado pelo Senhor. E o Senhor te trouxe sobre este lugar. Ele não consegue chegar em Jerusalém a tempo para a festa anual da Páscoa.
modo que ele planeja estar na cidade, pelo menos para o dia de Pentecostes. Só que essa narrativa que Lucas traz, no livro de Atos, no capítulo 20, vai apresentar um relato bastante sucinto em relação ao culto na igreja de Troade, a partir do qual a gente pode ver como os cristãos daquele local reuniam-se para adorar o Senhor. O primeiro ponto que nós vemos aqui é no primeiro dia da semana, que é o versículo 7. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Ele estendeu a sua mensagem. Esse primeiro dia da semana é o domingo, dia em que celebrava o Senhor, por ser o domingo em que Cristo ressuscitou. Até uma brincadeira entre nós assembleanos, que diz que o domingo é cheio porque foi o dia que Jesus ressuscitou, e a sexta-feira é vazia porque foi o dia que Cristo morreu. Então a galera não vem na sexta porque é o dia que não teve morte, mas a gente vem porque é o dia que Cristo ressuscitou no domingo. Mas na verdade é uma brincadeira sem graça, porque sempre a sexta-feira, como a gente entende que é um culto mais de ensinamento, e a mensagem é um pouco melhor. Porque no dia da morte que a gente descobre quem traiu, no dia da morte que a gente descobriu quem é que Jesus tinha como de fato amigos, alguém que não tinha sepultura, e aí ele descobre que alguém cedeu uma sepultura para ele, e a gente vem apenas para ficar na festa e comer do bolo, porque ele já tinha ressuscitado. Esse primeiro dia da semana é o domingo, juntando os discípulos, aqueles que já tinham sido mencionados no início, para partir o pão, que de fato seria a celebração da ceia do Senhor. Então Paulo falava com eles, e estendeu esta prática da pregação até a meia-noite. Agora imagine só, às vezes nós não suportamos uma mensagem sendo ministrada por 30, 40 minutos. Às vezes a gente não consegue suportar uma mensagem de 20 minutos. Até uma saudação que a gente vem aqui durante o culto, no meio do culto, fulano vem dar uma saudação, ele fala um pouco de mais de 10 minutos, alguma coisa, a gente já fica bocejando, dizendo assim, poxa, não vai acabar logo. Parece que quer o microfone para ele. A gente numa brincadeira até fala, nunca fala, quando fala quer falar tudo. E a gente fica incomodado com aquela quantidade de tempo da pessoa falando, porque a gente não está acostumada com aquilo. Parece que a gente não tem intimidade com a mensagem. A gente às vezes não tem intimidade com as mensagens que o Senhor traz para nós. E a gente fica enfadado daquilo, dizendo, não vai acabar não. Olha a hora do culto, eu tenho mais o que fazer. Aí a gente chega em casa, não faz nada, fica na televisão, fica no celular. E aí vai dar meia-noite, 1h da manhã. E assim vai, o pastor Fernando disse aqui da vigília. Vai começar às 11, vai terminar 5h da manhã. Garanto que teve um e outro que vai dizer assim, poxa, até 5h da manhã, gente. Se não sei você, eu também nunca fui. A Paula às vezes disse que um dia ela foi. No fluxo da vida, fica lá, vira a noite, passeando para lá e para cá, não sabe nem para onde vai, piorou para onde vem, não sabe se toma uma bala perdida, não sabe se faz, aí está tudo certo. Mas quando envolve o reino de Deus, a canseira. E aí é onde que o inimigo começa a trabalhar dentro do nosso coração, dizendo assim, é para você fechar o coração mesmo, está falando muito. Não é para você ouvir, porque está falando muito, é chato de falar. Agora imagina o apóstolo Paulo estendendo esse discurso até a meia-noite. Imagina quanta gente não cruzou os braços dizendo assim, meu Deus do céu, o que esse cara maluco está falando? Ele vai pregar até meia-noite. Haja coração, haja mente para suportar aquilo que ele está falando. Só que no relato, o texto, que havia murmuração. O texto não relata que a igreja, ou alguém da igreja dizia assim, poxa, que coisa, para que falar tanto tempo? Para que tanta mensagem desse jeito?
Lembra que eu disse que Paulo tinha como propósito de instruir os cristãos daquela igreja? Então, se ele estende o seu discurso, é porque havia uma necessidade. Ele não estava lá para falar coisas de si, porque não era dele. Não estava lá para se autopromover, porque não era dele isso. Não estava lá para falar de onde foi, para onde vai, quantas agendas tem no mês, quantos seguidores ele tem. Muito pelo contrário, as pessoas odiavam ele por aquilo que ele carregava, que era a mensagem de Cristo. Ele já tinha sido convertido, ele tinha muito para poder tratar com essa igreja. Então ele precisava estender esse discurso. E ele estende um sermão extenso, composto de diálogo, argumento, esclarecimento de dúvidas, para eliminar qualquer tipo de dificuldade que pudesse existir na mente dos cristãos de hoje. A mensagem dele, ela precisava ser suficiente para garantir que os cristãos daquela igreja estariam prontos e preparados para enfrentar qualquer desafio que surgisse no meio da caminhada cristã. Então Paulo estava dizendo assim: está fraco? Então eu vou pregar até você se fortalecer. Está triste? Então eu vou pregar até você se alegrar. Sabe aqueles pregadores que falam assim: eu vou parar. Enquanto você não dá glória, eu não vou parar de falar. Enquanto você não dá glória, eu não vou parar de falar. É desse jeito. Tem culto, pastor Fernando, que a gente vai, que a gente precisa fazer, usar dessa estratégia pelo menos umas 40 vezes no culto. Aí a gente fica. Aí eu já sou meio calorento mesmo. A gente sai de lá, parece que passou no temporal de chuva lá fora e entrou para dentro. E a gente extrai tudo aquilo e deixa no altar. E as pessoas ficam contando quantos mosquitos estão passando na cabeça dela. Não sei se quando ela vai dormir elas contam os carneirinhos, mas ela conta quantos pernilongos estão andando no meio da igreja. Aí sai daqui para fora, o primeiro obstáculo a gente tropeça e cai. Aí fica a cara toda ensanguentada, machucada e ralada, dizendo assim: por que é que eu caí? Aí a gente, como um bom servo de Deus, fala assim: você caiu porque a mensagem do culto passado não foi suficiente, não por falta de conteúdo e não por falta de mensageiro, foi falta de interesse daquele que estava presente. E a gente aprende no decorrer da nossa jornada que a graça queima aqui para transmitir, mas a graça também precisa queimar aí para receber. A graça queima aqui para ser o transmissor, mas a graça precisa queimar aí para poder receber. A gente prega porque a gente é usado por Deus, e a gente ouve por quê? Porque Deus também nos chamou para também ouvir. E a gente ouve, absorve aquilo que o Senhor precisa tratar com a igreja, a fim de quê? Para enfrentar qualquer desafio imposto no meio da caminhada cristã. Então o inimigo, boca aberta, ele vem tentar tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar a nossa alegria do coração. Quando ele vem, ele logo cai. Quando ele levanta, ele logo precisa voltar para o lugar onde ele vem. Porque a gente está cheio da palavra, a gente está cheio da palavra, a gente está cheio da palavra de Deus dentro de nós. Aí vem o salmista 119: guardei a palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. A palavra, ela vem sobre a nossa vida de uma maneira que nos estrutura. Ela fica enraizada em nós, ela cria raízes. Quando a gente olha no espelho, a gente não dá nada para nós. A gente olha aquele mocinho feio. Hoje eu estou melhorzinho na foto. Paula melhorou a minha vida. Ela começou a fazer os negócios mais gostosos lá para a gente jantar, para a gente almoçar, me melhorou. Falou como é que eu devia me vestir, como é que deveria ser o meu cabelo. Melhorei bem, porque quando eu casei com ele era só o sangue de Jesus. Meu Deus do céu, irmão. Eu era feio. Eu falei para ela assim: tu pagou promessa, a tua oração foi mal respondida pelo Senhor. Aí a gente olha no espelho e vê aquela carcassinha feia. E fala assim: a gente não dá nada para nós. Mas quando a gente
gente olha para dentro, a gente vê uma raiz bem firmada na sola dos nossos pés. O vento vem, balança para cá, balança para lá, balança para cá, balança para cá. E por que a gente não cai? Porque tem raiz no nosso pé. Por que a gente não larga a mão? Porque tem raiz no nosso pé. Por que a gente não abandona Cristo e vai viver o mundo lá fora? Porque a gente tem raiz no nosso pé. E o que é essas raízes? É a palavra de Cristo ser o fundamento sobre nós. Então não sei qual é a tua estrutura, eu não sei qual é o teu alicerce. O meu é a palavra do Senhor. E quanto mais palavra, mais vento vem. Mas quando o vento vem, balança para cá, balança para cá. Mas o crente fica de pé, porque tem estrutura para suportar as afrontas, as ciladas, os desertos e as lutas do caminho. A gente fica enraizado. Então, enquanto não houver um acordo com a igreja, Paulo não deixaria de negar. Mas repara no texto, no versículo 8, havia muitas luzes no cenário, onde estavam juntos. Por que tinha muitas luzes? Por que ele colocou essa informação no texto? Para justificar o que viria a acontecer no versículo 9. Esta um jovem, um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, ele caiu do terceiro andar. Então a primeira informação que a gente tem do cenáculo é que se Eutico caiu do terceiro andar, o culto estava sendo feito no terceiro andar. Não é no primeiro, não é no segundo, era no terceiro andar. Tem algo profético sobre isso. Ele assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomava de um sono profundo, que lhe sobreveio durante os tensos discurso de Paulo. Quem escreve isso é Lucas, médico, renomado, grego, dizendo, ele tomou de um sono, e quando chegou lá embaixo, foi levantado morto. É um fato isso aqui. Não imaginaram que ele estava morto. Lucas deu essa informação com muita seriedade. Eutico estava morto. Mas por que Eutico pegou no sono? William Barclay vai dizer que quando Eutico chegou no culto de trote, ele subiu as escadas do terceiro andar, ele fica numa janela. O cenáculo daquela época não era uma igreja igual nós temos aqui hoje. O cenáculo fazia referente em 3 lugares. O primeiro, ao local onde que Jesus encontrou com os 12, antes da sua morte, representa Israel no seu Novo Testamento. O cenáculo também representa, e é o local da descida do Espírito Santo, representa a igreja nos seus primeiros dias. E o cenáculo que Paulo pregou, esse fala a respeito dos últimos dias da igreja na terra. Então William Barclay vai dizer que Eutico, cansado do seu trabalho, da sua vida, do seu dia a dia, ele veio para o culto de trote. E como no cenáculo não havia janelas, porque era praticamente proibido ter culto naquele tempo, ou era no fundo de uma casa escondido, ou era no andar um pouco mais superior, no mais alto que havia, para poder esconder dos soldados romanos, algo meio silencioso, um pouco quieto, escondido, com pouca iluminação, com pouca entrada, para ninguém desconfiar de nada. Então era um lugar fechado, uma porta de entrada e uma pequena janela para poder entrar a ventilação. E na única ventilação, Eutico vai lá e senta lá. Por quê? Estava cansado do discurso, estava enfadigado do discurso. Era um discurso extenso, mas Eutico foi para a janela porque não suportou o peso do discurso. Eutico ele foi para a janela porque não suportou o peso da mensagem. Eutico ele vai para a janela porque não tinha intimidade com o cenáculo e com a mensagem. Percebe? Ele fala de luzes,
Linda essa tradução da série. A RC, que é o meio da revista e corrigido, também tem essa mesma tradução. Talvez você vai ter uma tradução da NVI que vai dizer que é lâmpadas. Talvez a NAA também vai dizer que é lâmpadas ou lamparinas. Outras vão dizer qualquer outra informação, exceto luzes. Mas eu gosto dessa tradução de luzes, porque dá uma fonte um pouco mais espiritual no texto e traz uma profundidade bastante interessante naquilo que nós estamos falando. Quando se fala de lamparinas, elas são tochas abastecidas com óleo que causava muita fumaça e deixava o ambiente muito abafado e quente. Fecha-se, não é para fechar, mas fecha esse fogo, desliga o ar e desliga os ventiladores. A gente não aguenta ficar meia hora aqui dentro, porque é muito calor, é muito quente, fica muito abafado. Mas nesse cenário é do mesmo jeito. As lamparinas eram acesas com óleo, acesas com azeite, causava muita fumaça, causava muito calor. E foi isso um dos motivos que Eutico foi para a janela para poder se refrescar e sentir mais o cheiro daquela fumaça. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Primeiro, quando a gente olha para o contexto e vê luzes ou vê lâmpadas, por que eu prefiro luzes? Porque luzes, a função dela é irradiar claridade, brilhar, resplandecer. Luzes não tem fonte de energia. Luzes não precisa de empurrão. Luzes não tem interruptor. Ela brilha a hora que ela precisar e para quem quiser ela vai brilhar. Um exemplo disso é o sol. A terra gira em torno do sol. Uma hora a gente está numa noite, tudo escuro, outra hora a gente está dia. 12 horas dia, 12 horas noites, e a gente vê que a terra gira, ela fica um horário de noite, mas o sol não deixa de gerar luz. Ele continua gerando luz 24 horas o tempo todo, sem cessar, sem vacilar, porque ele é luz e a sua obrigação é irradiar claridade, brilhar e resplandecer. Mas lâmpada é utensílio destinado para produzir luz e que serve para iluminar. Se eu apertar um desses interruptores, as lâmpadas vão acabar. Como parte do culto, as lâmpadas se apagou, porque eu tenho alguma coisa, um controle que eu acendo e desligo, eu acendo e desligo, eu acendo e desligo. Talvez foge do nosso controle. Quando acaba a energia na rua, a luzes apagam, não há mais energia. O que isso quer dizer? É igual o crente às vezes de hoje em dia, quando ele entra na porta para dentro, ele liga o interruptor, agora eu sou luz, mas quando ele sai para fora, ele desliga o interruptor e diz, agora eu não sei, nem sei o que eu sou, mas exceto luz, aqui dentro ele liga o interruptor. Melhor, tem hora que o departamento das irmãs canta, a gente liga o interruptor. Eu vou dar glória nas irmãs, porque as irmãs cantam bem, mas eu não vou dar glória não dos jovens, porque parece que as irmãs é melhor. Então eu desligo o interruptor. Eu dou glória aqui, mas eu não dou glória ali. Eu dou glória aqui, mas eu não dou glória aqui. Mas a gente está falando sobre luzes. A gente entra dando glória, a gente sai dando glória, a gente canta com o grupo de louvor, a gente canta com a juventude, a gente canta com os varões, a gente canta com as irmãs, porque a gente não depende de empurrão para ser adorador, a gente não depende de força externa para ser alguém usado por Deus. A gente é luzes porque Ele já determinou sobre isso a nossa vida. Qual é o nosso tema do ano passado e esse ano? É o próprio Jesus que disse, vós sois o sal da terra. E o que mais? Lamparinas? Lâmpadas? Não. É luz porque não depende de força externa. Está doendo, continua sendo luz. Está machucado, continua sendo luz. A porta fechou, continua sendo luz. O emprego está difícil, a porta continua sendo luz. Está com crise, continua sendo luz. Está doendo, continua sendo luz. A doença veio, continua sendo luz. Porque nós temos a essência de Cristo sobre nós e somos luzes dominadas por Cristo para irradiar
Aleluia. Luzes é a essência da pessoa. E lâmpada é aquilo que a pessoa precisa ou tem que ser. É igual a gente. Eu preciso pregar. Então eu só vim aqui para pregar. Mas eu sou luz. E antes de chegar aqui para cumprir um compromisso, eu entrei como adorador. Eu não vim aqui alguém dizer, eu só vim porque eu preciso estar na frente daquele departamento. Eu só vim para poder reger, eu só vim para exercer alguma função. Eu só vim porque eu precisava estar. É lâmpada, querido. Preciso de empurrão. Eu preciso ir porque o negócio está feio lá em casa. É lâmpada, preciso de empurrão. Então quer dizer que o negócio começou a ficar bom, você deixa de vir? Está empurrando. Eu preciso de uma casa nova, porque lá os vizinhos estão tudo brigando comigo. Aí Deus manda você com outro lugar e para de vir. Aí você está dizendo, preciso de empurrão. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Porque eu preciso de um porquê. Eu preciso de um motivo para mim ser adorador. Eu preciso de um motivo para mim fazer para o Senhor. Mas chega uma hora que os motivos acabam. Chega uma hora que os porquês vão acabar. E aí? Vai apagar? Vai cair, cedendo cada vez mais, vai caindo cada vez mais, vai caindo cada vez mais. Mas quando eu venho, no meio da adversidade, no meio da bênção, no meio da porta aberta, no meio da porta fechada, eu sou a mesma pessoa. Porque as adversidades de fora não corrompem aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. As lutas não vão parar aquilo que eu tenho dentro de mim. É a essência do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Eu estou cheio de Deus, então eu preciso ir para poder servir. Eu estou triste, mas eu vou porque eu preciso me alegrar. Eu não preciso de empurrão para fazer alguma coisa para o Senhor. Eu preciso de apenas o amor de Cristo sendo manifesto através da graça, para que eu continue servindo ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já estou ensinando. Se puder fazer um fundo de teclado aqui para mim, por favor. A gente é luz e a gente não vem por obrigação. A gente vem porque a gente já foi comprado pelo sangue de Jesus. A gente não vem para cumprir uma missão, a gente vem para servir ao Senhor. No reino não há espaço para pessoas que fazem por obrigação. Me sinto muito trazer essa informação, mas é uma realidade. A gente precisa sair daqui com isso no nosso coração. No reino não há espaço para pessoas que fazem por obrigação. O reino de Deus precisa de pessoas que fazem por serem salvas, serem dispostas, serem apaixonadas por aquilo que elas fazem. Se a gente faz por amor, a gente não faz por obrigação. A vocação não é um fardo, a vocação é um privilégio para nós. Eu venho porque eu amo a igreja. Eu venho porque eu amo aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu venho porque eu dou valor na eficiência que Ele já produziu em mim. Eu venho porque eu preciso de força para continuar a minha jornada. Eu venho porque eu tenho ciência de quem eu era. Mas eu nasci no berço evangélico, mas se não fosse a graça de Cristo sobre nós. Não tem família de um pastor. Porque a gente aprende na nossa vida. Não é porque a gente é filho que a gente vai ser. Filho de crente também aceita Jesus. Exemplo disso é Jeremias e Ezequiel, 2 filhos de sacerdote. E que eles foram profetas. Jeremias, um pouco antes de ser nomeado ao sacerdócio, o Senhor falou lá: tu és Senhor, eu sou criança. Eu perguntei se tu é criança. Estou falando que eu estou te chamando. Mas papai é, o problema é dele. Agora quem tu vai ser, eu que defino. Ezequiel do mesmo jeito, era 25 anos para começar o sacerdócio. Ezequiel tinha 24 e meio. O Senhor foi lá e disse:
assim diz o Senhor. Mas papai é sacerdote, eu estou carregando a maleta dele para o ofício. Eu estou carregando aquilo que ele me ensinou. Daqui a pouco eu vou entrar também para poder oferecer. Porque eu vou ser sacerdote do papai. Mas ele está dizendo, não é porque teu pai foi que tu vai ser. Não é porque a tua casa foi assim que tu vai ser. No melhor contexto, coloco isso no oposto. Não é porque papai e mamãe foi um tranqueira que tu também vai ser. Não é porque viveram na nação do pecado, de confusão, de destruição, que nós também vai ser. Meu pai bebia, minha mãe era isso, era aquilo. Mas hoje nós carregamos aquilo que o Senhor determinou sobre nós. Não tem a ver com o nosso passado. Não tem a ver com a nossa genealogia. A única genealogia que importa é de Cristo. Não tem a ver com a nossa genealogia. Não tem a ver com quem foi o avô, quem foi o pai, quem foi o tio, quem é que seja. O que importa é que o Senhor já nomeou a gente para um ofício. Aí o Senhor está dizendo assim: não importa quem foi os seus antepassados, o que importa é o que eu vou fazer na tua vida agora. Ah, mas eu não tive referência nenhuma. Não se preocupa. A partir de hoje o Senhor começa a usar você como uma fonte de experiência, como uma fonte de inspiração. Ah, mas a minha família foi toda destruída, toda acabada. Mas a partir de agora começa contigo. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos serão fontes de inspiração, assim como você vai ser para eles. Eu não tive ninguém, mas agora quem vai ser você. É você que vai ser a fonte de inspiração. É você que vai ser a luz para eles. É você que vai ser o direcionar de Deus para eles. Então não importa quem era o teu passado, o que importa é que o Senhor vai começar a fazer na tua vida. E o Senhor começa a fazer. E o Senhor começa a fazer. Eu encerro. Lembra que ele disse que o jovem estava morto? Só que a gente é crente. E a gente não é daqueles que fala assim: não prestou atenção na mensagem? Agora quer vir pedir oração no final. Por que não prestou atenção? Jesus falou: não sei o que, ignore. Mas a gente é crente igual Paulo. Eu te caiu porque não estava em conexão com o ambiente. Era muita fumaça, era muito calor, era muita mensagem, mas ele não estava acostumado com o ambiente. Alguns vão entrar aqui e vão dizer: são malucos, são doidos. É porque não estão acostumados com o ambiente. Um grita lá, outro grita aqui, outro diz glória lá, e eu grito aqui mesmo. Aí vão dizer: para que gritar tanto, meu irmão? Não tem a ver com aquilo que a gente quer fazer, tem aquilo a ver com aquilo que está dentro de nós. Eu até gosto de falar baixinho, quietinho, mas tem hora que a graça é tão forte dentro de nós que a gente não consegue segurar. A gente explana mesmo, a gente fala em alta voz mesmo. Se tiver que gritar, a gente vai gritar mesmo. Se o Espírito quiser me tomar, eu vou pular mesmo, porque eu sei que o que tem dentro de mim não é de mim, é do Senhor nosso Deus. Aí alguém vai dizer assim: para que isso? Porque não está acostumado com o ambiente. É Deus, aleluia! Deixa eu fazer o seguinte: pegar a minha Bíblia, eu vou para a janela porque só tem louco ali. Mas cuidado, viu? Às vezes a janela que tu está andando, o lugar que tu está é alto demais. É alto demais. Talvez você vai cair de um lugar aonde que talvez lá embaixo é perigoso, e vai ser aquilo que o texto diz: foi morto. Mas para ajudar essas pessoas, eles não estão em comum acordo com o ambiente, não estão familiarizados com o ambiente, não estão acostumados com a mensagem. Eles caem, e quem sai para salvar eles? Aquele que está pregando no ambiente. Oh, aleluia!
a gente vai atrás de quem tem mensagem. E pode dar uma notícia para você, como bom pregador e servo de Cristo, pode procurar, mesmo quando você estiver fraco, porque quem tem mensagem sempre vai trazer uma palavra de ânimo para você. Quem tem mensagem sempre vai trazer uma mensagem de fortalecimento para você. Quem saiu do culto e desceu lá embaixo para pegar, eu desculpo, Paulo. Mas por que os crentes que estavam lá em cima não desceram junto? Porque tem coisa que é só o pastor da igreja que precisa fazer. Tem coisa que nenhum de vocês vão poder fazer. Vocês podem até ser cheios de Deus, na mesma proporção do pastor Fernando. Só que tem coisa que não cabe a nós descer. Senhor, mas eu revelo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas tem coisa que é só o anjo da igreja que precisa descer, pegar na mão e levantar de novo. Aprenda a doutrina, todo respeito, carinho e amor no coração, e muito temor, e a perna começou a balançar. Tem hora que a gente não pode corrigir. Tem hora que a gente não pode doutrinar. Tem hora que a gente sabe que está errado, mas tem que fechar a boca. Porque tem um anjo da igreja que está encarregado disso, com essa responsabilidade imposta sobre ele. É por isso que Paulo desce. Ele assume a responsabilidade. Está cheio de Deus, está cheio de Deus aí. O negócio está acontecendo instantes. Então fica aí, porque a responsabilidade é minha. Eu vou descer. Aí quando Paulo desce, ele pega na mão de Ântioco, ele levanta e fala assim: tem vida. Tem vida, Paulo? Tem. Vamos continuar o culto. Porque a gente não vai perder tempo com crente birrento. A gente não vai perder tempo com crente sem vergonha. Ai, irmão, isso aqui é coisa séria demais. A gente não vai perder tempo com gente que não quer nada com nada. A nossa função como mensageiro é ir levantar, ressuscitar se necessário, trazer uma palavra de conforto, colocar no seu GPS o endereço da igreja e voltar para ouvir a mensagem que precisa ouvir. Porque a gente vai, busca, levanta, mas ninguém vai lá buscar você no colo para poder servir a Cristo. Depende de você, depende da sua disposição. Quer mudança? Então aceita Jesus. Quer mudança? Se converta a Jesus. Quer que Cristo faça algo na sua vida? Se converta, se purifique, se limpe, e o Senhor comece uma boa obra na sua vida. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Alguém aqui que se afastou, está longe dos caminhos do Senhor? É Jesus te dando uma oportunidade hoje. Até aqui você foi uma lâmpada em que precisou de energia externa para poder provar a sua felicidade. E que é uma notícia, e uma triste notícia: lâmpadas têm prazo de validade. É igual quando você coloca óleo no carro, ou é 5 a 10 mil, ou é 3 meses, o óleo não dura. Mas eu não andei os 10 mil km, mas se passaram os 3 meses, é preciso trocar. A lâmpada é da mesma forma. Eu não usei, mas ela tem um prazo de validade. Ela tem hora para poder queimar. Mas quem é luz? Quem é luz? A gente não apaga. A gente continua aceso. Porque o que nos move não é interruptor, não é energia externa. Porque a energia externa precisa provar nossa felicidade. E a gente precisa ser feliz a todo custo. E a gente faz o que tiver que fazer para ser feliz. Mas luz não. Vem prova, ela continua acesa. Vem dificuldade, ela continua acesa. Porque um dia o sangue derramou por ti. E esse sangue foi o combustível necessário para que essa luz ficasse acesa. Quando é que ela se apaga? Nunca. Mas o dia que a trombeta soar, no Tessalonicenses está dizendo que Cristo desce quase meio céu e a igreja sobe e se encontra junto com ele. E lá em cima as luzes se apagam. Pelo contrário,
elas continuam acesas. Prova disso é o próprio Deus. No céu não tem dia, no céu não tem noite, no céu não tem lâmpada, no céu não tem sol, não tem lua. O que é que ilumina os céus? A luz que sai do próprio trono de Deus. Ele é a luz. Então se tu é lâmpada aqui embaixo, não serve para ser luz lá em cima, porque aqui você não precisa de energia externa, lá em cima não vai precisar. Mas só sabe quem é a luz, quem é a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Tem gente que eu sei que precisa tomar uma decisão aqui, e o Senhor está dizendo: hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de tomar essa decisão. Não vou perder muito tempo. Eu já estourei o meu horário. Me perdoa, pastor Fernando. Traga um abraço do pastor Samuel, do pastor Jaqueline, tá bom? Depois você puxa a orelha dele lá, porque eu sou o obreiro dele. Não puxa a minha não, que eu vou sair com vergonha. Puxa a orelha dele depois. Não tem? Então fecha curva a sua cabeça e fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esta mensagem. És tu quem és o centro da nossa vida. És o Senhor quem és o centro da nossa alma. Entramos aqui talvez feridos, machucados, mas a tua palavra não volta vazia. A tua palavra continua penetrando o nosso coração, como uma espada afiada de dois gumes. Primeiro ela corta, primeiro assim, depois ela cicatriza, mas depois ela começa a produzir efeito poderoso dentro de nós. Somos luzes, Pai. Luzes que o Senhor nos chamou. Luzes para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Sermos testemunha. Testemunha daquilo que o Senhor é. Testemunha daquilo que o Senhor fez. Então começa a agir no coração de cada um que aqui está. Trabalha, Senhor Jesus, junta de novo, Senhor. Essa alma ferida, Pai querido, transforma essa alma, Senhor, em vaso escolhido nas tuas mãos. Não importa quem era, quem foi nosso passado. O que importa é que o Senhor começou uma nova obra aqui agora. Levanta aquele que está caído. Levanta a alma do oprimido, Senhor. Traga alegria. Ah, Senhor Jesus, encha esse coração da tua presença e que a essência do teu evangelho e da tua presença, o Espírito Santo, comece então agora a preencher cada espaço vazio e saímos daqui como luzes, luzes do cenáculo, cheio da mensagem de Cristo, para levar a boa e preciosa semente por onde quer que nós andamos e passemos. Que a tua vontade seja feita através de nós. Se conosco, em nome de Jesus. De Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando
Deus é poderoso para mudar a minha vida, a tua vida. Não importa como você chega na casa dele, isso não importa. Não importa como você passou para chegar até esse instante. O inimigo luta de todas as formas para que você não se entregue a ele. Ele coloca no seu ouvido, no seu coração que você errou, que você pecou, que você fez isso e outras coisas mais, que você não consegue se libertar de alguma coisa. Só porque é você venha perfeito, mas que você venha para ele. Chegue ao Senhor. Só você chegar, ele vai mudar a tua história. Ele vai te levar a viver a experiência que ele quer para a tua vida. Texto pregado maravilhoso pelo nosso irmão Felipe, pelo Tiago Felipe. Que coisa linda eu vi isso essa noite. Você sabe que esse texto é tão maravilhoso, tão grandioso, por saber que Paulo, ao pregar até meia-noite, pessoas estavam cansadas de que eu ouvia aquela mensagem. Então, na verdade, eu te caí daquela altura tão grande e perdeu a sua vida. Mas Paulo, ele parou o culto, ele parou a senha para atender aquele jovem, para trazer para a vida daquele jovem vida novamente. E hoje, nessa noite, o Senhor está trazendo vida para pessoas deste lugar. Eu não sei se Paulo pregava bem, se tinha a oratória, a retórica que o nosso irmão Felipe tem, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele tinha um bom talento, ele tinha para nós. Quando pegava uma caneta para escrever, o diabo morria de medo dele. Mas ele sabe que deixava hoje 13 epístolas de graça do Senhor para nossas vidas. Eu não sei qual dom tornou para você, não sei o que Deus tem para a tua vida. De uma coisa eu sei, ele não te chamou para ficar fora desse mundo, ele não te chamou para ver as coisas de mundo, o pecado de mundo, ele não te chamou para se perder e perder a sua vida. Te chamou para ser vencedor, ou melhor, mais do que vencedor. Eu só sempre aqui hoje, e o diabo te fala que o filho não vai, não entrega a sua vida, não pode precisar do pai, você não pode, você não é digno de Deus. Olha, um dia, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, mesmo sem não merecer. Ele entregou aqui a sua vida no texto da sexta-feira, mas no domingo foi pregado. Ele ressuscitou e hoje ele vive e reina para todo sempre. Se você está hoje, e porventura, você ouviu a chamada, o Senhor tem algo para a tua vida, você quer entregar a sua vida para Jesus, vou voltar para o Senhor. Não perca essa oportunidade. Foi Deus que marcou isso tudo para você. Um grupo ensaiou, os irmãos pararam na igreja para você estar aqui hoje. O Senhor parou isso tudo para você. Você sabe que Deus está falando para você. Não sai daqui hoje sem entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não está pagando o Pai, porque o diabo quer estar se ceifando, mas que não se deixe lugar, é que Deus muda a tua história e a tua vida. Cadê a primeira pessoa que entregar a sua vida para Jesus hoje? Precisa voltar para o Pai hoje. Cadê você? Levanta a mão que eu orar por você. Você não vai sair daqui da mesma forma. Deus vai mudar a tua história. Eu tenho certeza pela palavra dele que é fiel para sua vida. Cadê você que entregar a sua vida para Jesus? Oh, aleluia. Vou voltar para a casa do Pai. É a hora, é hoje. Não é amanhã. Não é no próximo culto, não. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha, meu querido. Não é voltar para Jesus. É vergonha passar a vida inteira sem Jesus e perder a salvação. Cadê você que nessa noite deseja entregar a sua vida? A perna trava, você como é que é? A minha perna travou, eu não tenho o Senhor. Travado, Deus não vai. Você não pode, você não consegue. Ah, cadê você? Eu estou falando você. Arranca essas travas que estão travando a sua perna e fala: eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Porque só Ele pode mudar a minha história. Só Ele pode mudar o que eu estou passando. Cadê você? Levanta a tua mão, Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Eu quero orar por você nessa noite. Cadê a primeira pessoa para entregar para Jesus? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa para voltar para o Senhor? Calma, tu já sai de nada. Glória, 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 glória. Você pode dar glória, você pode glória a Deus. Aleluia. Aleluia, subregas. Aleluia, aleluia. Tem uma moça que eu conheço, ela é minha amiga, é serva do Senhor. Cadê a outra, a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Não tem oportunidade, não. Eu preciso voltar, é hoje. É hoje, é hoje. Cadê você? Você é missionário, muito missionário. Sai do lugar, vai ter quem você convidou, pastor. Não pergunta, é hoje, é hoje, é hoje. E Deus vai mudar a tua história. Glória, glória, glória. Mas uma moça orar por ela. A segunda e a terceira pessoa. Ela manda a sópia. Ela sópia, mas gente aqui hoje. Você voltar hoje, é hoje, é hoje. Cadê você? É hoje, é hoje. Glória, glória. Seja um missionário, missionária. Vai para as pessoas
Sabia que tudo isso aqui está bonito aqui, ó, bonito aqui? Festa bonita, pregador abençoado. Tudo isso aqui, ó. No céu agora está tendo uma grande festa. Tem almas. Voltando para Jesus. Voltando para Jesus. Voltando para Jesus. O diabo não vai parar, desanimar. Mas estão voltando para a casa do Pai nessa noite. Aleluia. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pela Marta. Eu sei que a partir de hoje, grandes coisas Deus vai fazer. É, filho. Por que Deus trouxe esse lugar para ser uma vida transformada por Jesus? Para voltar com Ele? Abra a mão, por favor. Abra as suas duas mãos. Deus vai dar autoridade para dizer assim, filha, se prepara, porque eu mexo na estrutura. Eu mexo na estrutura. Eu ponho tudo no lugar. As minhas mãos vão entrar em mim e vão trabalhar. E a mão de Deus trabalhando não é como a mão do homem que promete e cumpre. A mão de Deus trabalhando, as coisas entram no lugar e o Senhor começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Eu falo aqui, filha, acalma o teu coração. Não precisa fazer nada forçado. Somente saiba que a partir de hoje algumas coisas vão mudar. E um novo Deus vai ficar na sua vida. Verás a glória de Deus a partir de hoje na sua vida agora, Senhor. Vamos lá, vocês vão para cá. Agora te louvamos, te agradecemos. Porque eu te daria, Pai de nós. Tem um culto, Pai, com louvores maravilhosos. Mensagem maravilhosa. Pai, pessoas referentes, você falando agora. Senhor, um culto ambiente bom como esse. Mas se não tivesse a nossa o Senhor vai amar. Aqui estamos, Pai, nesse campo missionário. Eu oro, Pai, pela vida da Márcia, Senhor. Ah, Senhor, eu oro pela vida da Betânia, Senhor. As tuas servas que hoje, Pai, estão voltando para a tua presença. Ah, Senhor, dê força a elas. Coragem para avançar, Senhor. Não importa as palavras que foram, Pai, e feriram o coração de cada uma delas. Lava os que até hoje, Pai. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Pai, neste momento, este ambiente, Pai, para que aquilo as pessoas pudessem voltar, Senhor, deve te chamar para defender. Pai, como igreja, levando essas mãos, ó Pai, abençoamos e ministramos, ó Pai, perdoa os pais, os erros, o tempo longe de ti, Senhor, mas estão voltando hoje. Como o Pai recebe o filho, ó Pai, o Senhor correu em direção a eles e abraçou, e o beijou, Senhor, e deu novas vestes, ó Pai, e pôs alguém no dedo, ó Pai, e calçou uma sandália, e fez uma grande festa, um grande banquete, ó Pai, nessa noite está tudo preparado, o banquete, a festa, para as almas que voltam da tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, como teu servo, te peço, receba na vida. Abençoa, Pai, nome poderoso e bendito Jesus. Eu oro, te peço, Pai, que a tua palavra, que é poderosa e fiel para se cumprir, Pai, nada fuja, mas cumpra cada propósito sobre a vida da Marta e sobre a vida da Betânia. Como teu servo oro, e eu me cabeça do Senhor, nome bendito e poderoso de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, exaltar Ele. Assim,